Fala galera, no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, um inscrito no canal, eu vou falar sobre a Operação Falcon. Essa é uma das tarefas que eu ganho mais bônus assim, e eu aprendi uma estratégia com uma pessoa, a pessoa me ensinou essa e eu quero repassar para vocês. Operação Falcon, então, é esse helicóptero amarelo que está aqui. E aqui entra um conceito que eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas assim, se você pretende jogar esse jogo a longo prazo, o ideal é que você tenha 3 tropas. Uma tropa de tanque, uma tropa de aeronave e uma de artilharia, tá? Porque tem várias missões no jogo que você precisa ter isso para você conseguir os melhores bônus. Alguns eu já falei aqui, hoje eu vou falar especificamente do Falcon. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu não entendia bem como que isso aqui funcionava, essa missão honorável, tá? Ela não aparece de início para vocês. Eu não lembro de qual, mas depois que você atinge um certo nível da sua base, não é um nível muito alto, o jogo até te avisa que ele vai habilitar essa missão honorável, tá? E aí aqui as dicas que eu quero passar para vocês, a primeira é: você precisa ter 3 tropas para você aproveitar ao máximo os bônus daqui, tá? Então, ele já fala, tá vendo? Aqui para você entrar, é bom você entrar com uma formação de tanque. No início eu até fiz isso, só que depois, por algum motivo, eu comecei a focar nas outras missões aqui, e aí eu fiz uma bagunça, tô falando para vocês não fazerem também. Então, aqui é tanque, só que às vezes você não consegue ter, por exemplo, aqui. Eu não tenho hoje, por exemplo, uma formação de aeronave forte. Então eu acabei usando tanque aqui, acabei usando artilharia para vencer aqui. E aqui eu tô no nível 23, por exemplo. Eu deveria estar usando artilharia, mas eu cheguei no 23 aqui usando tanque, que é a minha formação mais forte. Então chega um ponto que fica muito ruim. Agora eu estou tentando equalizar as minhas 3 tropas, os meus 3 batalhões, para que eu consiga avançar com o tipo certo aqui. Mas o principal aqui é o seguinte: os heróis, quando eu entro aqui, ó, eu vou entrar, ele já me fala que é minha força e tudo. Só que quando eu entro, os heróis que eu usar aqui, eu não vou poder usar nos outros, tá? Então, essa é a primeira dica. Esses heróis aqui, ó, que estão marcados que eu vou usar aqui, a partir do momento que eu rodei uma vez, eu não vou poder usar nos outros. A outra dica, eu vou rodar uma aqui. Aqui esse botão antes era um botão de voltar, esse aqui no inferior esquerdo. E aí a dica que eu ia dar, mas o jogo fez uma atualização semana passada, era que você não precisa esperar esse tempo aqui. Você pode apertar esse botão e se você tiver de vencer, você vai vencer, tá? Aí, uma outra dica aqui sobre essa batalha. Às vezes você vem aqui e você perde, tá? E aí você tem que observar lá em cima como que tá a formação inimiga. Porque às vezes basta você mudar os seus heróis de lugar e você já vai vencer. Então, por exemplo, se... Deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar na próxima só para eu explicar na prática aqui. Vamos supor que aqui, ó, na formação, aquele azulzinho de cima deles fosse o helicóptero, ele é tanque, ele aguenta muita porrada, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, o seu tanque que está do lado direito não é tão forte. Ou a sua formação aqui que está na retaguarda também não vai atingir primeiro aquele cara azul da direita. Então você faz isso aqui, ó, por exemplo, e já é o suficiente para você ganhar. Então sempre que você perder, a primeira tentativa que é válida você fazer é você trocar os seus tanques aqui de posição. Quando eu digo tanques, é os jogadores de defesa, tá? Não necessariamente tem que ser tanque, pode ser artilharia ou aeronave. Então a primeira coisa é tentar trocar eles de lugar. E aí, pode ser que você já vença instantaneamente. Se você não vencer, a outra tentativa que eu acho que é válido você fazer é você trocar aqui na retaguarda alguém de lugar, tá? Pode ser que a Kimberly esteja aqui, esteja tomando mais dano do cara mais forte que tá lá em cima, então troca ela de lugar. Normalmente a Kimberly, no meu caso, ela sempre fica no meio, que é onde menos a pessoa tem dano, a menos que na artilharia do oponente ele tem aqueles mísseis aleatórios, né, que vem e pode acertar qualquer um atrás, tá? Então a dica principal é essa, eu já venci muito assim, simplesmente trocando de lugar depois de ter perdido, tá? Então essa é outra dica, deixa eu vencer esse aqui para eu sair. Agora uma dica muito, muito importante. E essa, se você ainda não deu like nesse vídeo, dê o like agora. Se você não é inscrito, se inscreva porque essa dica vale muito. O que que acontece aqui?
É muito difícil você ter 3 tropas muito fortes para conseguir levar isso aqui ao mesmo tempo. Então, muitas vezes acaba acontecendo que você, por exemplo, eu tento jogar esse 18 aqui e eu paro no meio, porque a minha força não aguenta. E lembra que depois que eu uso os heróis mais fortes aqui, eu não posso usar aqui, né? Então eu paro no meio e deixo de ganhar muitos bônus. Então, o que que eu sugiro que você faça? A primeira vez que você perceber que você parou no meio, que você não está dando conta de vencer, nas próximas você não vai finalizar o desafio. O que quer dizer isso, por exemplo? Esse desafio aqui já faz mais de uma semana que eu não finalizo ele. Eu já até tenho condições de finalizar ele, mas eu sei que o próximo eu ainda não tenho força suficiente para finalizar. Então, o que que eu faço? Eu, deixa eu entrar aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, são 20 desafios. Quando chega aqui no 19, eu paro. Eu não ve eu venço o 19, aí ele habilita o 20. O 20 eu não jogo. Porque olha só, aqui eu tô ganhando 2 caixas dessa daqui e essa caixa, olha só o que que pode vir aqui, tá? Tá vendo? Pode vir 100 itens UR para você upar seus heróis. Esse 100 eu ainda não ganhei. Um amigo meu já até ganhou. Mas esse aqui do monumento, que é 2,5%, eu já ganhei várias vezes, tá? Então, tipo, é um monumento que vale muito a pena e eu já ganhei várias vezes. Então, eu estou ainda tentando ganhar esse 100 aqui do R. Então, eu não finalizo esse cara, o 20, tá? Na hora que chega no 20, eu faço o 19 e eu já não completo. Porque assim eu sempre ganho todos esses bônus aqui, ó. E aí, quando eu for forte o suficiente pra saber que eu vou conseguir ganhar o próximo nível, ou pelo menos chegar no final, 1 ou 2 faltando ali pro próximo nível, aí eu vou vencer esse. Dessa forma, você sempre consegue jogar esses eventos. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas ficam estagnadas, porque elas não conseguem aumentar o poder delas, e aí elas perdem o bônus dessas missões aqui que são super valiosas. Se você olhar aqui, essa é uma das melhores lojas. Então você tem aqui os URs que você pode comprar, você tem essas caixas que eu mostrei ali, o que, que você pode ganhar nelas, você tem o minério para upar suas armas, você tem XP, você tem peças de drone, chips de drone. Então assim, olha, acelerar horas, dados de batalhas. Cara, eu acho que essa daqui só não é a melhor loja por causa dessa loja aqui de honra. Porque essa loja de honra, pensando assim, em realmente ficar muito forte, ela tem o projeto de equipamento lendário. Então, que é muito difícil de conseguir. Então, essa loja tem muito peso por causa disso. E por causa também aqui desses recursos lendários que já me salvaram algumas vezes, tá? Essa baú de decoração, boa parte dos meus baús de decoração eu peguei aqui também, acredite, 50 mil de honra, mas foi a única forma que eu consegui de obter esses itens sem gastar dinheiro, tá? Então, essa loja aqui, ela é muito importante. E aqui nessas missões que resetam aí com uma frequência enorme na semana, acho que 3 ou 4 vezes, você vai ganhar muito bônus, tá? Então, essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês. Façam, tentem fazer usando a formação correta aqui, tá? E usem essa estratégia de não terminar para que vocês possam sempre estar faturando bônus. Fechou? Então essa é a dica e até o próximo vídeo.